Você que talvez chegou nesse vídeo por acaso, não é por acaso, Cristo tem uma obra na sua vida. E hoje nós vamos iniciar nossa primeira videoaula do curso Obras Mortas, que é a primeira doutrina de Cristo, o primeiro fundamento da doutrina de Cristo, e que Deus possa falar ricamente com os nossos corações. Feche seus olhos, eu vou fazer uma oração. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por mais esse curso, o curso das Obras Mortas, hoje iniciando, inaugurando a primeira aula, a primeira videoaula desse curso, que nós cremos que o Senhor irá nos abençoar ricamente. Por isso eu te peço, Senhor, faça, Senhor, fala com a tua igreja, fala com os seminaristas, fala conosco através da sua palavra. Ministra os nossos corações, é o que eu te peço, e que todo inimigo do Evangelho bata em retirada, e que a tua bênção, a tua palavra vá e produza o resultado pela qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então hoje, irmãos, na primeira videoaula do curso Obras Mortas, nós vamos falar sobre a doutrina de Cristo. O objetivo desta videoaula é passar por toda essa doutrina de Cristo, tudo que irá conter no discipulado nível 2, mas nesse curso nós vamos atender só a primeira doutrina, que é as obras mortas. Então o texto base que embasa todo esse trabalho, esse discipulado, é Hebreus capítulo 6, versículo 1, de 1 a 3, que diz assim: Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, e da fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, se Deus o permitir, nós vamos estudar e meditar na palavra do Senhor nessas próximas videoaulas, nesse curso que iremos falar sobre as obras mortas. Mas hoje nós vamos falar aqui de maneira sucinta de todos os pontos, os 6 fundamentos da doutrina de Cristo. Irmãos, primeiramente, eu gostaria de salientar o seguinte, que por que é tão importante, né? Por que é tão importante estudar a doutrina de Cristo? Irmãos, quando eu li esse texto de Hebreus, eu fui ministrado por Deus, porque eu comecei a me indagar. Aqui o autor aos Hebreus, ele diz, olha, não lançando novamente o fundamento, né, da doutrina de Cristo, os rudimentos, não vamos falar de novo aquilo que já falamos, né? Então, eu interpretei esse texto, eu falei assim, puxa vida, como são assuntos extremamente importantes, extremamente necessários para a vida cristã, e quando eu começo a ler, eu falo, puxa vida, nós não meditamos, nós não temos esses fundamentos no nosso coração de maneira muito organizada, diríamos assim. Então, o principal propósito de estudarmos a doutrina de Cristo é o que está aí no versículo 1, quando ele diz assim, por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até o que é perfeito, até a perfeição. Irmãos, ninguém é perfeito. Como que nós podemos chegar à perfeição? Como nós podemos chegar ao que é perfeito? Irmãos, nós só podemos chegar a um que é perfeito. Jesus Cristo de Nazaré. Esse sim, ele é perfeito. A sua graça, a sua beleza, o seu poder, a sua glória, tudo isso é o que Deus preparou para mim e para você, irmãos. Para nós que somos os servos do Senhor, os cristãos. Cristãos são aqueles que seguem a Cristo, são os seguidores do Senhor. Então, ele é perfeito. Então, o propósito de estudarmos a doutrina dele, a doutrina de Cristo, é que nós vamos conhecê-lo de maneira mais aprofundada. Amém? Então, principal, é essencial, irmãos, nós termos o conhecimento da doutrina de Cristo, que tem o propósito de
também reavivar o crescimento espiritual, para sermos levados até o que é perfeito, a saber, Cristo, e descobrirmos os tesouros celestiais da palavra do Senhor. Então, aí no seu livro, você tem aí o nosso primeiro ponto, que é a definição de doutrina. O que é doutrina? Doutrina é, conceitualmente falando, em dicionários que você possa encontrar, você vai entender da seguinte maneira. Doutrinas bíblicas são as verdades reveladas pelo Espírito Santo, encontradas na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. Então, o que são doutrinas bíblicas? Porque quando a gente fala doutrina, isso às vezes remete a situações de tipo, lá na minha igreja nós temos um culto de doutrina nas quartas-feiras. Como se o culto de doutrina tivesse uma característica própria. Lá na minha igreja é uma igreja de doutrina. Nós temos usos e costumes. Irmãos, eu queria deixar bem claro e definir essa questão do que são doutrinas. Doutrinas são verdades bíblicas reveladas pelo Espírito Santo. São verdades que são encontradas na palavra de Deus. Então, todo culto que há pregação da palavra do Senhor, inspirada pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, isso é uma doutrina, é um culto de doutrina, é um culto doutrinário, porque são verdades bíblicas que são ensinadas, iluminadas, inspiradas através do Espírito Santo. E o que são dogmas? Dogmas, por sua vez, são apenas declarações dos homens acerca de verdades. Então, irmãos, os dogmas são aqueles pontos doutrinários que nós encontramos nas igrejas, que muitas vezes nem são encontrados na palavra de Deus. Muitas vezes nem são encontrados um direcionamento específico na palavra de Deus para aquela doutrinação, vamos dizer assim. Então, isso é chamado de dogmas. Por exemplo, lá na nossa igreja, nós temos um dogma, o dogma de ungir um cooperador, tá? Separar um obreiro ao ministério de cooperação, de ele ser um líder de ministério, quando ele conclui o discipulado nível 2. Ele passa pelo nível 1, imagina que o novo convertido ele entra na igreja, ele faz o curso dos primeiros passos, ele desce as águas do batismo e ele vai estudar agora o discipulado nível 2. E isso vai levar um tempo. Pelo menos se nós fizermos uma por semana, uma ministração por semana, vai levar um ano. Por isso que nós dividimos em 6. E aí o obreiro ele vai ser ungido, assim, claro, se ele desejar e se nós entendermos uma chamada de Deus na vida dele, ele vai ser separado ao ministério, ele vai ser ungido um cooperador na igreja. Mas isso é um dogma, irmão. Isso não é uma verdade bíblica. Na igreja, na Bíblia, não achamos nenhum texto que nos direcione para isso, para falar assim, olha, a pessoa só pode servir a Deus na igreja quando ela tem um amadurecimento na palavra de Deus. Não, irmãos. Nós encontramos ali que o obreiro ele tem que ser aprovado, ele tem que ser obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra do Senhor. Então, por isso, nós estabelecemos esse dogma. Mas isso não é para todas as igrejas. Então, dogmas são declarações de homens, quando homens criam coisas também que são importantes para a nossa fé cristã. Em Marcos capítulo 1, versículo 22, a palavra do Senhor diz assim: "E maravilharam-se de sua doutrina", olha que interessante, "porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas." Quem eram os escribas? Os escribas eram os copiadores da Bíblia, da Torá e dos escritos e dos profetas. Ele era aquele que naquela época não tinha gráfica, não tinha xerox, não tinha como imprimir. Então, todas as escrituras eram copiadas manualmente por esses homens, denominados como escribas. Eles eram os escritores, eles reproduziam a palavra de Deus. Então, eles logo conheciam a palavra de Deus muito bem, porque escreviam muitas vezes aqueles textos bíblicos, o texto sagrado, então eles tinham condições de ensinar o povo, de ensinar nas sinagogas. E aqui, quando Jesus ele começa a ensinar, a Bíblia diz que eles maravilharam-se. O povo se maravilhava do ensinamento de Jesus, porque ele não ensinava como os escribas, ele ensinava como contendo autoridade. Então, irmãos, a palavra de Deus, a doutrina bíblica verdadeira, ela vem com a autoridade do Espírito Santo.
Depois, a palavra de Deus também ela é comparada a uma nutrição inicial, uma nutrição espiritual. Então o autor da carta aos Hebreus, ele chama a atenção dos judeus convertidos, que os princípios da doutrina de Cristo são como um alimento, são como é comparado como um leite materno. Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 5, versículo 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de mantimento sólido. Então, irmão, a palavra do Senhor ela é um alimento para a nossa alma. Eu gosto de comparar aquele texto lá do deserto, quando o povo estava recolhendo o maná. O maná é o pão do céu, é o pão que desceu do céu. Jesus, nós sabemos, é o pão vivo que desceu do céu. E esse maná, ele era recolhido pelos israelitas. E aí tem um texto lá no Antigo Testamento que diz: e aquele que muito pegou, nada sobrou. Mas aquele que pouco pegou, nada faltou. Então essa é a beleza da palavra de Deus. Aquele que tem muito, não vai sobrar. E aquele que tem pouco também não vai faltar, porque ela é suficiente para nutrir a nossa alma. Então aqui, comparar essa doutrina, comparar esse fundamento, as doutrinas de Cristo é tão importante também por quê? Porque é como um alimento inicial. Depois, a falta do conhecimento leva à destruição. Nós conhecemos aí o texto de Oséias, quando ele diz no capítulo 4, versículo 6... E o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdotes diante de mim, e visto que te esquecestes da lei de Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Palavra extremamente pesada aqui do profeta Oséias. E aqui nós entendemos que a nossa vida cristã ela deve estar firmada nesses fundamentos, porque são princípios da fé, e por falta desse conhecimento, muitos têm perecido, irmãos. Muitos não têm conseguido permanecer no ministério, permanecer na igreja. Muitos têm, se desviado. Começa bem a jornada, mas logo se desvia porque não tem raiz, não tem fundamento. Então, irmãos, o povo é destruído porque falta o conhecimento. Hoje, infelizmente, nós temos visto muita coisa nas igrejas que não estão preocupados em pregar os fundamentos de Deus, não estão preocupados em pregar a doutrina que sustenta, que traz raiz para o crente. Por isso, nós estamos hoje aqui, para estudar essas doutrinas, amém? Então, o primeiro fundamento, que é o que nós vamos estudar na próxima aula, que é o princípio do arrependimento. Conhecer o princípio do arrependimento, irmãos, nos ajudará a vencer a nossa natureza pecaminosa. É verdade. Vai nos ajudar a vencer a nós mesmos e nos iniciar em um processo de santificação, que é essencial para uma vida cristã abençoada. Irmãos, nós no discipulado nível 1, talvez alguns tenham achado um pouco estranho nós não darmos tanta ênfase na santificação, nós não darmos tanta ênfase, até falamos que Deus não tem o checklist do pecado, mas irmãos, nós entendemos que a santificação ela é um processo. E se você já passou pelos primeiros passos, se você já compreendeu que é necessário crer, é necessário entender a salvação, agora, irmãos, agora é necessário iniciar esse processo de santificação. E o arrependimento é o princípio do arrependimento. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: segui a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor, irmão. Então é necessário se arrepender, é necessário buscar ao Senhor, é necessário se arrepender, se converter dos maus caminhos, é necessário abandonar o pecado. Se existe ainda algo que é uma prática, ainda há um hábito pecaminoso na sua vida, irmão, agora inicia
a verdadeira guerra. Declare guerra contra o pecado, declare guerra contra as obras mortas e busque o arrependimento. O arrependimento, irmão, não é um sentimento. O arrependimento é uma decisão, é uma metanoia. Eu preciso mudar a minha mente. Amém? Glória a Deus. O segundo princípio é a fé em Deus. O segundo fundamento é a fé em Deus. É o fundamento que sustenta a nossa vida cristã, que é a maior riqueza que podemos adquirir. Como que nós podemos amar a Deus se não conhecê-lo? Como nós poderemos buscar a Deus, orar a Deus, clamar ao Rei da Glória se nós não o conhecemos? Então, esse é um fundamento de conhecer a Deus, a fé em Deus. Né? Tiago, capítulo 2, versículo 5, diz assim: ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Irmão, nós temos que ser ricos na fé em Deus. Ter fé em Deus é conhecer a riqueza que há nesse conhecimento, irmão, nesse privilégio que eu e você temos de conhecer o nosso Deus. Então, nessa ministração, nesse fundamento, nós vamos aprender muito mais sobre Deus, aprender os atributos de Deus. Amém? Glória a Deus. Como eu disse, eu estou aqui, essa ministração é mais para passar pelos fundamentos e depois, em seguida, nós vamos nos aprofundar em cada um deles. O terceiro fundamento é o princípio dos batismos. Ele fala da doutrina dos batismos. A palavra de Deus nos fala sobre vários batismos, não é um batismo só. Primeiro é o batismo nas águas, que é o batismo para a salvação. Depois ele nos fala sobre o batismo no Espírito Santo, que é o batismo para revestimento. E por último também nós encontramos o batismo com fogo, que o João Batista fala que ele batizaria com água, mas aquele que viria após ele, Jesus Cristo, esse sim o batizaria-nos com o Espírito Santo e com fogo. Então qual é a diferença, irmão, entre batismo no Espírito Santo e batismo com fogo? Isso é uma dúvida que muitas vezes nós temos. Irmãos, nós interpretamos da seguinte maneira: o batismo do Espírito Santo, no Espírito Santo, ele é um batismo para revestimento. É quando nós mergulhamos nele, é quando nós acessamos, temos o acesso aos dons espirituais, quando nós somos batizados com o poder de Deus para poder fazer a obra de Deus. O poder de Deus nada mais é do que a capacidade sobrenatural de fazer a obra de Deus, de buscar, servir ao Senhor. E o batismo com fogo? O batismo com fogo não é uma experiência pentecostal. O batismo com fogo não é uma segunda, além da segunda experiência do batismo com o Espírito Santo. O batismo com fogo, no meu entendimento, é o batismo para purificação. Amém, irmãos? Purificação. Isso significa, sabe quando? Quando vem as provas na sua vida, quando vem as lutas nas nossas vidas, quando nós começamos a passar por dificuldades e Deus não nos tira, não nos exime, não nos isenta das provações, das dificuldades, porque nesse momento nós estamos sendo purificados. Assim como o ouro, irmão. O ouro ele é purificado pelo fogo. Assim também é a nossa fé. A nossa fé é purificada pela provação, as lutas, as aflições desse mundo. Jesus disse, no mundo tereis aflições. As aflições purificam a nossa fé, nós somos purificados. Então o fogo aqui não é aquele fogo que a gente sente do Espírito Santo. Isso é a presença de Deus, eu creio nisso. Mas o fogo que o Senhor diz que vai nos batizar é o fogo da purificação. Depois, o quarto fundamento da doutrina de Cristo é o princípio da imposição de mãos. Conhecido como o quarto fundamento, é tão importante quanto os demais fundamentos. E devemos compreender essa doutrina. Irmãos, nós estudaremos essa doutrina da imposição de mãos em três perspectivas. A primeira será a imposição de mãos para consagrar ao Senhor. É quando a unção, a imposição de mãos fala sobre uma consagração. Fala sobre levantar os obreiros ao ministério. Depois nós estudaremos com bastante detalhes a questão da imposição de mão para ministrar cura. Porque é assim, a Bíblia nos dá essa prerrogativa.
Nós podemos impor as mãos e ministrar cura. Colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa é um princípio bíblico. E eu não preciso ser um ministro, um apóstolo, um profeta para impor as mãos. Eu devo ser um cristão, cheio do Espírito Santo. E pela fé, quando eu impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E por último, nós vamos falar também sobre a doutrina da imposição de mãos para ministrar os dons espirituais. Irmãos, nós recebemos os dons por uma iniciativa de Deus. Amém, irmãos? Nós recebemos os dons espirituais por uma iniciativa de Deus. É o Espírito Santo que opera, é o Espírito Santo que distribui a cada um como quer. Porém, o Espírito Santo usa eu e usa você. O Espírito Santo usa os seus servos, os seus vasos, para, a partir da imposição de mãos, nós possamos ministrar e ser um canal de bênção, de poder na vida dos irmãos. Então, nessa doutrina aí, nós vamos falar sobre cada um dos dons. Pastor, por que você não falou sobre isso, não vai falar sobre isso na doutrina do batismo no Espírito Santo? Porque, irmãos, batismo no Espírito Santo é mais do que dons, irmãos. O batismo no Espírito Santo é um mergulho total no Senhor. Mergulhar, batizar é mergulhar. É quando nós mergulhamos. Então, o ministrar dons através da imposição de mãos é que vai nos dar aí o start para falarmos especificamente dos 9 dons, de cada um deles, lá listado em 1 Coríntios, capítulo 12. Depois, irmãos, o quinto fundamento da doutrina de Cristo, e já se aproximando ao final, penúltimo fundamento, nós vamos entrar um pouco em escatologia. Nós vamos falar sobre o princípio, a doutrina da ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos. E isso é muito importante, irmão. Por quê? Porque é nesse fundamento que o apóstolo Paulo, ele na sua carta aos Coríntios, ele diz que vai haver ressurreição, que se não houvesse ressurreição, a nossa fé seria vã. Mas ele diz, graças a Deus, que houve ressurreição, porque Cristo ressuscitou. Aqui, ó, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 13, diz assim, se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Irmãos, Cristo ressuscitou, irmãos. A ressurreição é uma verdade, é um fundamento da doutrina de Cristo que eu e você precisamos acreditar, precisamos buscar. Irmãos, a doutrina da ressurreição dos mortos é uma doutrina que nós precisamos compreender. Primeiro, que Cristo ressuscitou dos mortos. Depois, haverá a ressurreição dos justos. Aqueles que estão em Cristo, esses ressuscitarão primeiro. E também a ressurreição dos ímpios para a condenação. Então, nós vamos passar a estudar cada uma dessas nuances escatológicas. É claro que não vamos conseguir nos aprofundar muito, não é um curso de escatologia, mas nós vamos poder aprender muito sobre a doutrina da ressurreição. E por último, a doutrina do juízo eterno. Irmãos, nesse momento nós vamos fazer um panorama sobre um dispensacionalismo, irmão. Nós vamos desde o arrebatamento da igreja até o juízo eterno, até a nova realidade, até o século vindouro. Então o juízo eterno ele é um ato de julgamento divino que irá dividir a história, novamente. E agregamos em nossos estudos outros aspectos escatológicos que irão nortear a nossa esperança futura. Amém, irmãos? Então, nesse juízo eterno, eu anotei aqui no nosso livro, que está aqui o arrebatamento da igreja, a vinda de Cristo, a prestação de contas, o galardão segundo as obras, e o milênio de Cristo, e o grande trono branco e a eternidade. Tudo isso nós vamos trabalhar aqui nesse último fundamento da doutrina de Cristo. Irmãos, nossa jornada mergulhando na doutrina de Cristo está apenas começando. Nós vamos aplicar todo esse conhecimento em nossas vidas e lançar o fundamento, lançar o fundamento necessário para vivermos uma vida cristã abençoada. A doutrina de Cristo irá permitir
ter acesso ao poder espiritual que nos leva a um estado, do nosso estado natural para um estado que podemos nos tornar perfeitos, como Cristo é perfeito. Então, irmão, mergulhe conosco nessa jornada, faça os cursos, faça as ministrações, assista às videoaulas, porque Deus vai falar ricamente com o seu coração. Deus abençoe e tenha uma boa aula. Responda as perguntas, responda os questionários aqui. Se você tem um livro em mãos, aqui você já vai ter o questionário, os livros com o QR Code. Esse código vai te levar a um formulário online, digital, para você responder as 5 perguntas. Deus abençoe, fica na paz do Senhor.